Uma informação que chegou agora há pouco pela imprensa israelense: o exército do país pede que os cidadãos permaneçam próximos a abrigos antibomba, independentemente de não haver um alerta a máximo, sirenes tocando nesse momento, pede que a população, orienta a população a permanecer próxima a abrigos antibomba neste momento, já que eles consideram que a ameaça de disparos iranianos ainda não acabou neste momento. Embora a gente possa ver pelas imagens, nesse momento não há nenhum projétil sobre o céu de Tel Aviv. Pelo menos é isso que nós conseguimos ver pelas imagens ao vivo, neste ângulo específico. Em outras regiões a situação pode ser um pouco diferente. Agora imagens de Jerusalém, também na mesma situação. Céu encoberto por nuvens e sem nenhuma imagem, nenhum clarão no céu nesse exato momento. Mas um alerta que é muito importante para a população, né, Koba? Para que todo mundo fique preparado, porque um ataque pode acontecer a qualquer momento, e o que nós temos observado é que as vítimas civis costumam ser pessoas que, por algum motivo ou por outro, não conseguiram chegar ao abrigo antibombas, não foram para os abrigos antibombas, que é praticamente um praxe, né, que a população israelense tem estado muito acostumada a fazer nos últimos meses. Lembrando que esses ataques costumam se intensificar justamente na madrugada, não é, Fabrício? E a gente chegando neste horário, aqui no Brasil, 8 horas e 17 minutos da noite, lá em Israel, 2 horas da manhã e 17 minutos, a gente se lembra da última madrugada, que foi justamente às 3 da manhã em Israel, portanto 9 da noite aqui no Brasil, o momento em que as sirenes tocaram, os alarmes soaram e as bombas foram enviadas por Irã contra Israel. Se isso se repetir, significa que em pouco tempo a gente vai ter novamente os alarmes soando e a população de Israel tendo que se abrigar. E aí, naturalmente, de madrugada, muitas pessoas dormindo, uma situação de maior vulnerabilidade. Não se sabe se isso tem a ver com essas vítimas que, infelizmente, vieram a óbito, que não se abrigaram a tempo dos ataques iranianos até agora. E até pelo que a gente tem conversado, né, Kobayashi, com os brasileiros que vivem por lá, também em Israel, contando de como eles precisam se movimentar ao longo da madrugada. A gente conversava com a Michelle Goldenfeld, né, que dizia que, por uma espécie de precaução, toda a família, uma família de 5 pessoas, foi direto para o quarto do filho mais novo, que é justamente o cômodo da casa que está preparado como um abrigo antibombas já. Então eles optaram por, ao invés de fazer essa movimentação todas as madrugadas, já ficar todo mundo por lá para facilitar. E há um abalo psicológico muito grande na população, independentemente do preparo, de saberem que isso é algo que acontece com frequência. Essa é uma situação mais intensa e, psicologicamente, isso tem um custo muito grande também para a população, não tem? Exatamente, lembrando que não são todas as famílias que têm esse quarto protegido, esse bunker ou esse quarto antibombas dentro de suas próprias residências. Em alguns locais isso é compartilhado, em alguns prédios inclusive. Em outras casas onde não há esse tipo de construção, casas mais antigas, nem bunker, nem um local subterrâneo ou algo do tipo, eles precisam se locomover até um bunker mais próximo. Então há naturalmente um estado de tensão permanente em todas essas pessoas. Imagine só como elas podem simplesmente dormir, passar uma noite inteira de sono. A gente conversou há pouco com um dos moradores de Israel que tem contribuído aqui com a programação da Jovem Pan, e ele fala que isso virou inclusive até um meme lá na população de Israel, que desde o outubro de 23, o 7 de outubro de 23, data em que o Hamas atacou Israel e que esse conflito se instalou com os cidadãos israelenses com alarmes tocando o tempo todo, ninguém tem um dia tranquilo, sem sono, porque todos dormem naturalmente em situação de alerta, Fabrício. Pois é, e a Michelle, na conversa que nós tivemos mais cedo aqui com ela no Fast News, relatou, né, que em mais de 20 anos vivendo em Israel, ela nunca tinha visto uma situação dessas, de guerra de fato. Geralmente o governo israelense fala em operação, até porque há uma disparidade muito grande entre o exército de Israel, uma disparidade de força muito grande entre o exército de Israel e grupos ali terroristas da região, como o Hezbollah, como o Hamas, como os Houthis, que, embora tenham uma capacidade de destruição grande, não está à altura do exército de Israel, muito mais bem preparado, muito mais bem organizado do que esses outros grupos. Eu vou chamar mais uma vez o professor Sérgio Tibiriçá para conversar com a gente. Professor,
A gente tem, de um lado, o governo israelense afirmando que uma das possibilidades desses ataques é a troca de regime iraniano, algo que a gente tem debatido essa possibilidade aqui. Agora, no sentido contrário, a gente pode dizer que pela primeira vez desde o 7 de outubro de 2023, um exército estrangeiro, um grupo militar estrangeiro, está levando para dentro do território israelense o maior terror de guerra possível, né? Eles estão levando um terror psicológico também para o povo israelense, para a população israelense. Esse pode ser também um dos objetivos do governo do Irã nesse momento, fazer com que tentar buscar uma revolta da população contra o governo Benjamin Netanyahu? Pode ser, mas acredito que não vai alcançar êxito, né? Porque o Irã é um grupo que está alinhado, né, toda a cúpula, né, que hoje o governo do Irã está alinhada à destruição de Israel. Uma das finalidades é a destruição do Estado de Israel. Então, eles não querem conversar, não querem... Isso já ficou claro em várias posições disso. E eu acredito que não há diálogo, pelo menos com essa cúpula do Irã. No ataque aí de Israel, há um consenso de todos os partidos israelenses dando total apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E no Irã há muita dissidência, né? Não apenas no Irã, mas espalhada pela Europa, tudo. E não apenas as que fizeram parte do governo do Shah Reza Pahlavi, que foi mesmo tinha uma milícia armada muito grande, mas outras pessoas anteriormente democratas. O que me chama a atenção, né, é a utilização pelo Irã desses mísseis hipersônicos, né? O Fatah I já caiu, acho que algumas vezes em Haifa e tal. E esse tipo de armamento é um armamento que Israel não enfrentou antes. Então, por isso esse cuidado aí de buscar os abrigos, né, buscar, né, dentro dos prédios que tem, né, um lugar seguro para dormir. Porque esses ataques com esse tipo de mísseis, com drones, né, que foram tentados durante toda a madrugada, aí buscam a saturação, né, através do grande número de mísseis, de drones, de mísseis terra e ar, buscar furar a defesa do Domo da Rocha de Israel. A gente conversou com... Diga, professor, por favor. Não, isso eu ia dizer que é um novo tipo de guerra, né? Acho que é um novo tipo de guerra que foi inaugurado entre Ucrânia e Rússia, que antigamente tinha, né, a guerra de trincheira na Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os Panzer, depois começou os raids aéreos, e hoje nós temos, acho que um novo tipo de guerra, né? O tipo de guerra que mísseis terra e ar, mísseis hipersônicos, drones e outros equipamentos tecnológicos. Com certeza, as tecnologias têm avançado. A gente tem visto, por exemplo, os drones, como você mencionou, toda a madrugada praticamente. A gente confirma aqui na Jovem Pan ataques de drones russos no território ucraniano, sempre muito devastadores, centenas de drones que invadem o território ucraniano e que acabam sendo utilizados para os mais diversos fins, para atacar instalações, para atacar pessoas. Isso tudo é algo mais recente. A tecnologia vai avançando, tanto para o bem quanto para o mal, né? A verdade é essa, e a gente tem observado os impactos disso tudo. A gente conversou com o professor de Direito Internacional, Sérgio Tibiriçá. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Fast News da Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a participação. Vamos voltar a conversar com o Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Cláudio, a gente sabe o peso do dinheiro para líderes internacionais. E essa guerra, qualquer conflito no Oriente Médio, na verdade, costuma despertar sempre uma alta nos preços do petróleo. Você acredita que, no fim das contas, independentemente de crises humanitárias, é o bolso que vai fazer com que a comunidade internacional se mova mais para tentar uma solução rápida para esse conflito? É muito triste ver que as pessoas, de fato, apoiam estratégias no mundo geopolítico
pautados por interesses econômicos. Também não somos inocentes a ponto de imaginar que esse não é um fato. Vocês falavam há pouco a respeito da propaganda, daquilo que é comentado. Outro aspecto, as narrativas, que às vezes ocupam um espaço mais forte do que a verdadeira necessidade de encontrar pontos de convergência. Nós estamos assistindo, quer dizer, já durante esse final de semana, muito barulho em como as bolsas vão reagir, em como o petróleo vai subir, a valorização de uma moeda, a valorização de outra moeda. Enfim, são coisas que aparentemente deveriam acontecer como uma consequência, mas lamentavelmente elas acabam virando o propósito daquilo que acaba ocorrendo. É muito triste ver um cenário como esse. É um cenário onde a gente vê termos distorcidos, né? Vocês falaram há pouco do termo genocídio, né? Que é algo que, para existir, há que existir uma intenção deliberada de que uma raça, uma população, um grupo étnico seja deliberadamente perseguido com a intenção de ser morto, né? De ser eliminado. Veja como os termos estão se banalizando. Eu acho que a sociedade precisa fazer um exercício de reflexão maior para entender sobre o que nós estamos de fato brigando. Eu acho que a sociedade almeja o pluralismo. A sociedade deseja respeitar a diversidade. A sociedade precisa, sim, de um complemento de opiniões que nem sempre são as mesmas, né? E para isso existe o diálogo. O que é difícil nesse momento é separar todos esses mundos e fazer sentar dois países que deveriam se entender. Um que talvez tenha que parar de atacar, e no caso é Israel, tá? Mas outro que não pode continuar enriquecendo urânio e não permitindo inspeções regulares, que não pode seguir alimentando braços terroristas que ameacem uma população inteira, e, por outro lado, e que, de fato, encontre-se uma solução para a criação de um Estado palestino. Veja, durante todo esse programa nós não falamos um minuto sobre isso. E nós temos que encontrar uma solução para a criação de um Estado palestino. Mas como criar um Estado palestino onde estão em tantos interesses escusos aqui se apresentam? Não é nem um crime querer ganhar dinheiro, mas fazer da guerra um instrumento para ganhar dinheiro é lamentável, né? Não há nenhum crime em a gente, de repente, tentar influenciar outras sociedades, mas se apropriar, querendo desistência de um país como é dito o tempo todo, from the river to the sea, significa eliminação do Estado de Israel. Nós não podemos aceitar que toda uma história seja renegada, quer dizer, em 1948 foram criados dois estados, um para Israel, o outro para os palestinos. Os árabes não aceitaram. Nós não podemos deixar de lado uma estratégia importante que estava sendo construída, que eram os acordos de Abraão. Também não falamos nada sobre isso. Veja, Emirados Árabes, Bahrein, Sudão, Marrocos, a Arábia Saudita ia assinar isso. O príncipe herdeiro quer assinar isso, ele quer estar integrado num relacionamento com Israel. Uma das razões de ter se deflagrado a guerra aí em outubro de 23 foi porque o Irã se sentiu isolado. Então, essa visão geopolítica abrangente é ela que tem que ser levada em consideração, certo, deixando de lado o interesse econômico. Perfeito. A gente conversou com Cláudio Luttenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News. Volte sempre para conversar com a gente, hein? Um grato prazer. Um grande abraço a vocês.